Muitíssimo boa tarde! Então agora bora falar sobre o nosso corpo, sobre o corpo humano, essa máquina perfeita, que a gente ganhou de presente para desfrutar dessa vida na 3D. Arro! Agorinha ainda estava assistindo um vídeo sobre como o cérebro funciona desde a fase inicial até o seu último suspiro de neurônio, né? E, enfim, só trazendo mesmo essa consciência de que é um presente a gente ter. Alto cano. Que é um presente a gente ter essa máquina tão perfeita que funciona. Que funciona de forma milimetricamente, tudo ao mesmo favor, né? E qual é a importância do nosso corpo? O que a gente quer trazer como dica nesse vídeo de corpo? Bom, eu sinto que o corpo ele é um templo para a gente experimentar aqui na 3D, e o que precisamos com o corpo é tomar consciência dele para que tudo aquilo que é inconsciente se torne consciente, desde a respiração, por exemplo, até a alimentação, até a hidratação e também o movimento. Os tucanos estão assim, dançando acima da gente, e é importante porque quando a gente fala para vocês, estamos falando para nós mesmos, para nos ouvir. Então é uma aula magistral que a gente está recebendo enquanto estamos falando, porque a informação que está sendo passada é uma informação que nós também precisamos de ouvir e colocar em prática. Então o corpo, ele precisa movimento. Se estamos gerando muita energia, a energia ela se movimenta através do nosso corpo, de nossas articulações, de nossos músculos, de nossos órgãos. Então, compreender que essa máquina perfeita, perfeitamente imperfeita, essa é a magia, né? É imperfeita porque ela é perfeitamente imperfeita porque ela não nos permite ver o mundo extrafísico, precisamente para estar, entre aspas, presos dentro desta 3D, dentro desta realidade virtual, que é uma ilusão, e assim podemos experimentar como é a matéria, algo que não somos, mas que através do corpo conseguimos experimentar. Às vezes as pessoas conseguem até sentir uma prisão dentro do seu corpo, e aí quando começamos a entender, eu estou movimentando o meu corpo, estou alcalinizando o meu corpo, estou trazendo consciência para o meu corpo, ele se tornar um templo e não uma prisão. Então, como podemos fazer para que esse templo seja honrado e reconhecido? Vamos lá, vamos a trazer assim ideias, todos juntos. Vamos lá. Como tornar esse corpo, que às vezes pode ser uma prisão, quantas vezes julgamos, criticamos, condicionamos o que estamos expressando? Ponto número 1. O corpo que eu enxergo é meu passado. O que eu vejo é o resultado do meu passado. Por isso, julgar como eu estou, estou gordo, estou magro, estou fraco, estou blá 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 blá, tudo isso já não faz sentido, porque o que estou enxergando já eu não consigo mudar, porque já é meu passado. Agora, a partir da minha percepção no agora, eu posso programar o meu próximo presente, realidade que eu vou estar vivenciando num futuro próximo. Então, observar o que eu co-criei, mais que para julgar, é para intencionar melhor o meu caminho próximo que vou estar caminhando através da minha realidade virtual que eu mesmo estou co-criando. Então, muito amor para meu corpo que eu co-criei inconscientemente. Então, tapa na cara, minha culpa, mas mais que culpa, minha responsabilidade. Como eu posso fazer para que esta realidade que eu estou enxergando com os meus sentidos possa ser alinhada com a minha vontade interna de como eu gostaria que o meu corpo se expressasse nesta realidade? Amor próprio. E como você se sente hoje? O macaco. E como você se sente hoje dentro do seu próprio corpo? Como você sente o seu corpo? Você dedica um dia para sentir o seu corpo?
Isso é muito especial, isso é muito importante. Tudo na nossa vida simplesmente ganha força, ganha energia através da nossa presença, quando a gente realmente está presente, né, contemplando aquilo. E o corpo com certeza não é diferente. E a gente precisa desse tempo de simplesmente sentir e ao mesmo tempo fortalecer ele. Que isso é muito, 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 muito importante. O nosso corpo, ele tem, geneticamente, ele tem a fase de formação quando criança. Então a adolescência recebe todo aquele boost, toda, enfim, energia Kundalini que vem transformando e trazendo toda a energia necessária para a gente realmente começar a transformar o nosso corpo de criança em um adulto. Tem a fase adulta, que de certa forma é como se ele estivesse um pouco mais estabilizado, digamos assim. E depois de um certo período, ele começa a regredir, ele começa a perder, ele começa a perder massa muscular, ele começa a perder força, ele começa a perder estabilidade. Isso é um ciclo natural do corpo, de acordo com crenças que foram colocadas em nós até hoje e que a gente ainda, enfim, mantém elas vivas. Por isso que a gente vai em caminho à morte. Eu, bem sincero, acredito que chegaremos um dia onde não precisaremos mais morrer, onde a gente realmente vai conseguir ter tanta consciência do nosso próprio corpo que a gente vai conseguir parar, de certa forma, esse envelhecimento, né? Vai parar de chegar esse momento onde a gente vai olhar e vai dizer, agora eu vou começar a envelhecer para morrer. Enfim, mas isso é algo bem pessoal, isso é algo meu, que eu tenho isso, e, enfim. Mas hoje, de acordo com a nossa realidade, com acordo com as crenças que a gente tem, o que a gente precisa fazer? A gente precisa praticar atividades físicas. Seja inúmeras, tem inúmeras formas de praticar, inúmeras formas que você pode se conectar com o teu corpo. Seja por um esporte específico, seja por pilates, seja alongamento, seja yoga, seja academia, enfim, posso falar aqui inúmeras coisas, dança, que todas elas trazem, de certa forma, essa conexão com o corpo. Mas o principal que eu sinto, de acordo com o que eu venho estudando, é a gente ir ganhando espaço dentro dele, e ganhando espaço para a gente realmente conseguir levar maior nutrição para esses lugares que estão precisando, e a gente conseguir ir fortalecendo ele de forma sutil, nem que seja. Hoje eu estava conversando com o Conrado e trazendo que você faz alguma coisa hoje? Se você não faz, faça. Ah, Fabiano, mas eu não gosto, não importa. Faça alguma coisa. O principal é a gente sair da inércia, porque depois disso o nosso corpo automaticamente ele vai querendo mais, porque ele precisa dessa irrigação, ele precisa de sangue em todas as partes do nosso corpo. E ele é uma máquina, né? E essa máquina perfeita, ela precisa de lubrificação. E essa lubrificação vem quando a gente traz essa aceleração de toda a corrente sanguínea, e a gente permite que todos os tecidos, órgãos, músculos, tudo possa realmente chegar à nutrição devida, para que a gente possa, enfim, simplesmente estar presente e vivos com essa parte do corpo, porque se ele não recebe nutrição, ele vai morrendo. Isso é algo normal e natural também da nossa genética. Se alguma parte do nosso corpo não recebe sangue, não recebe nutrição, não tem ligação com todo o resto, ela simplesmente apodrece, porque ela precisa ter essa irrigação, ela precisa ter essa manutenção, essa troca de nutrientes. E aí voltamos a falar lá da hidratação, que toda a nossa cadeia linfática, ela faz essa limpeza de toxinas. E o sangue, com a atividade física, o que acontece? Ele acelera o processo de limpar, tirar todo o
o nosso gás carbônico do corpo através do nosso sistema venoso e devolver para o nosso pulmão, e aí a gente fazer a troca e levar mais prana, levar mais oxigênio. Então a gente vai fazendo essa troca. O nosso corpo ele funciona dessa maneira. E é interessante que tem essa dualidade e essa combinação de engrenagem com as plantas, que o que a gente faz, elas fazem ao contrário, né? Então, enquanto a gente está produzindo gás carbônico para elas, elas estão produzindo oxigênio para a gente. Então, essa troca mútua. E a gente precisa estar sempre, enfim, nesse processo, como tudo é perfeito e nada cai fora, nenhuma folha cai fora do seu lugar. Então, até que ponto é importante a gente fazer atividade física? Todos os pontos possíveis. É super importante a gente fazer atividade física. Seja para manutenção, novamente, seja para fortalecimento, seja para longevidade no nosso corpo. Sabe, eu tenho uma cliente que teve um dia que a gente foi fazer massagem, e aí ela falou pra mim: Fabiano, meu único sonho é que eu chegue daqui a pouco, não é nem o final da vida, mas daqui a pouco eu consiga limpar minha bunda sozinho. Porque esse movimento, dizer ela, já tá começando a ficar complicado. E isso é interessante, né? Então imagina, se a gente não tem controle, se a gente não tem... não sei se a palavra certa é o controle, mas se a gente não tem consciência do nosso corpo, é normal ele começar a dificultar aqueles movimentos, aquelas situações. Porque, enfim, vai travando mesmo, e é normal, se a gente não faz, é normal. Então, por isso que a base, na minha opinião, é sempre trazer qualquer movimento que seja funcional. Isso é super importante, porque a movimentação do nosso corpo, o nosso corpo ele é super inteligente, claro, respeitando todas as enfermidades, que pode ter alguém que tem algum problema X ou Y, e aí tem que ir respeitando e procurar ajuda específica para ajudar nesse tratamento. Mas pessoas comuns, digamos assim, que simplesmente têm alguma trava por não fazerem atividade física, elas podem fazer tudo, e o nosso corpo, ele qualquer movimento que faça, tá certo. Porque ele foi feito para... Tudo que você puder fazer, ele é perfeito para você. Isso é muito, muito magnífico. Seja de alongamento, seja de uma dança, seja o que for. Porque o nosso corpo, ele é perfeito. E a gente só precisa trazer um pouco mais de consciência e um pouco mais de atenção. Dedicar esse momento no qual você consiga se conectar com ele e sentir ele. Seja como for, simplesmente se entregue, se renda, para você poder desfrutar de tudo o que tem ao seu redor na sua máxima potência, de verdade. Aqui a gente está mexendo muito com energia, com energético, né? Com a ativação de Kundalini. E para que a gente está fazendo todas essas novas ligações neurais? A gente está fazendo para que a gente possa desfrutar cada vez melhor de todo o prazer que a gente tem aqui. E a gente desfruta disso tudo com o quê? Com o nosso corpo. E com certeza, se o nosso corpo ele não estiver sentindo da melhor maneira, não vai ser a melhor forma que a gente não vai conseguir viver esse auge, né, consciente. Então, a gente precisa, esse é um comunicado a todos nós, que a gente precisa dar mais atenção para o nosso corpo, dar mais, seja, enfim, fortalecimento, seja o que for, mas trazer um pouco mais de consciência, um pouco mais de atenção para ele, para que ele consiga nos auxiliar nesse processo de envelhecer saudáveis e desfrutar do momento presente. Bom, eu sinto de trazer da importância que para que a longevidade seja uma realidade em nossas vidas, existem três bases. Uma é a força, outra é o equilíbrio e outra é a elasticidade. Então, você pode fazer as práticas que você sentir, que você gosta, ou às vezes a mais diferente, aquela que você nunca faria, experimenta. Experimenta, porque às vezes é uma grande porta que se abre e que pode trazer muita quebra de padrões e de paradigmas que às vezes é o que o seu corpo está desejando mesmo. Mas tenta fazer práticas que traça isso, um pouco de força, porque quanto maior força você tiver nos seus músculos, mais
distante na sua vida, você vai estar com capacidades para caminhar, para levantar as pernas, para levantar os braços, para girar, para fazer às vezes limpezas posteriores que você nem imaginava que ia ter dificuldades daqui a um tempo. Olha como é a máquina, né? Quando paramos por muito tempo, ela fica rígida. E às vezes é isso, quando ficamos muito tempo parados, voltar ao movimento, sentimos como realmente a rigidez tomou conta de nosso corpo. Mas, ok, voltamos à mesma base. Essa rigidez é o resultado do meu passado, mas colocando-me em movimento novamente, lógico, vai demorar um pouquinho, pode ser, depende do meu corpo, depende da minha vontade, depende dos movimentos que eu for fazer. Não dá para, de um dia para outro, fazer assim uma academia com muito peso, porque pode machucar-se o próprio músculo, mas sim com delicadeza, com carinho, com vontade. E o que falava Fabiano, às vezes um pequeno movimento a cada 5 minutos é melhor que nada em 24 horas. Então, de repente estou sentado no sofá, faço um movimento que faça um abdominal, que faça um movimento de quadril, que faça um movimento, algum tipo de alongamento, em vez de ficar assim, tenta esticar, tenta tomar consciência da base do seu tandem embaixo do abdômen, onde está ancorada a nossa energia vital. Tomar consciência de nossa coluna vertebral, tomar consciência de nosso abdômen, colocar ele mais para dentro, porque quanto mais firmes aqui, menos barriguinha, e ao mesmo tempo mais ancorados em nossa base. Alongamentos, elasticidade, e equilíbrio, brincar, a caminhar com um pé, com outro pé, a fazer movimentos, a fazer o equilíbrio, coisas que quando éramos crianças fazíamos de forma natural, brincando, a ver se éramos capazes de ser equilibristas do circo, e realmente estamos trazendo mais vida e mais vitalidade e mais qualidade de vida para nossos mundos. Então, assim, isso é um detalhe que eu sentia de compartilhar. Com essa fala do Conrado, eu sinto de trazer que isso é muito importante. Como o Conrado falou, né? É melhor fazer a cada 5 minutos fazer algo do que não fazer nada nas 24 horas. Com toda certeza. Com toda certeza. É melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Mas é muito importante. Não gosto de fazer nada. Começa com uma vez na semana, 2 vezes na semana. Não tenho muita resistência. Faz 10 minutos. Faz 5 minutos e vai aumentando de acordo com o que for, né, confortável para você. Mas dedica esse tempo. Agora vou fazer uma prática corporal. Porque isso é muito importante. O nosso cérebro ele precisa. Às vezes as coisas no meio do nosso dia a dia, ele acaba julgando como natural. Ele acaba julgando como é o movimento, né? A rua. Como é o movimento ali, faz parte do dia a dia. Mas ele não tem, ele precisa desse momento de agora eu vou fazer uma atividade física. E isso é muito importante, seja 5, 10, 15 minutos, aí vai de acordo com o teu próprio corpo. E vai, desfruta. Outro assunto interessante que sentimos de compartilhar, falando sobre o corpo, é tomar consciência de realmente somos livres para expressar o que o corpo quer expressar. Quando vemos nossa sociedade, vemos que às vezes existem tabus com relação a sensações ou atitudes ou comportamentos corporais que são inatos. Por exemplo, peidar. Você peida em público. Você permite que os seus gases internos possam ser expulsados quando o seu corpo deseja. Você fala, nossa, meu Deus, não, eu seguro. Seguro por quê? Seguro pelo outro para que, ok, para que não seja desconfortável para o outro. Mas você sabia que é desconfortável para você segurar seu gás? Você sabia que o seu próprio gás, o cheiro do seu gás, é até curativo para você? Então, assim, não é um convite para você peidar à vontade, mas sim, é um convite. Olha como é socialmente julgado. Gente, isso é perfeito. Ele tá falando de peido. Eu tô falando de peido, falando com do propriedade. corpo. Com propriedade.
porque é muito importante. Eu vou falar para vocês um caso que eu fiquei chocado, igual que todo mundo que está aqui ouvindo, né? Mas quando eu comecei a viajar para... Olha a lua na frente da gente, está nascendo uma lua cheia maravilhosa. Nossa! Quando eu comecei a viajar para a China, o chinês tem uma fama assim um pouco de porco, entre aspas, né? E quando eu comecei a ir para lá, eu comecei a entender os porquês de essa fama. E é porque eles realmente são muito naturais, no sentido de eles entendem seu corpo, entendem o metabolismo e entendem que se o corpo quer expulsar, gente, é agora. Segurar um gás, tanto pela boca como pelo cu, realmente está fora de contexto. Não existe nem esse ponto de vista, porque realmente o corpo tem que expulsar. É como o vulcão. Imagina que a Mãe Terra quer expulsar um gás para a atmosfera e o vulcão fala: não quero. Como que não quero? Eu quero, eu sou a Terra e a Terra quer expulsar e é natural. Não sabemos os porquês desses gases. Às vezes sim, às vezes por um tipo de alimentação específica que vai em contra de nosso dosha. Mas realmente existe algo que tem que sair, deixa que saia. E a proposta é mais que uma apologia para peidar à vontade, é uma apologia para você reconhecer os ritmos naturais do seu corpo e tentar evitar os próprios ciclos do seu corpo. Às vezes estamos evitando que ele se expresse de forma inata por circunstâncias ou condicionamentos sociais, culturais, o que outro possa pensar, mas o mais importante, e é o meu corpo. Se eu estou sendo desleal ao meu corpo por bem do outro, gente, não funciona. Não funciona. Então, observa quantas repressões você tem com relação ao seu corpo e à expressão que o seu corpo deseja em cada momento e que eu bloqueio pelas circunstâncias sociais, coletivas, culturais, ou que outro possa pensar, ou que eu mesmo posso pensar sobre mim mesmo quando eu faço coisas que eu às vezes gostaria de não fazer. Então, entender que meu corpo é uma máquina perfeita, que desconheço os motivos de por que ele está fazendo isso, mas que ele está fazendo porque ele sabe que tem que ser feito. Então, respeitemos os ciclos de nosso corpo para que aconteça o que tem que acontecer, sem se importar pelo outro, porque o único que importa realmente é o seu templo maravilhoso e o que ele quer expressar em cada momento. Então, é uma dica divertida, eu sei, é uma dica que pode chamar a atenção, falar: meu Deus, é um pouco absurdo, mas o absurdo é reprimir o que o nosso corpo quer expressar. Fica aí, observa, conecta com esta informação e observa o que reverbera dentro de ti. Somente isso. Estamos aqui num processo de soltar camadas, de soltar condicionamentos, de soltar crenças, e é isso. Nosso corpo é a expressão de nosso sistema de crenças. Se estamos reprimindo a expressão dele, o que estamos passando para ele? Você não pode. Você não pode. Você não pode. E eu posso brigar falando que eu não posso porque quando era criança, porque quando tal, quando qual. Mas no fundo, a dia de hoje, eu estou reprimindo meu corpo cada vez que eu evito que ele se expresse no momento e da forma que ele quer se expressar. Às vezes pode ser até desconfortável para o grupo. Vá para um lugar que seja mais confortável para você expressar sem condicionar a ninguém. Mas é importante que essa porta seja aberta para que a expressão seja livre em todo momento. Assim nosso corpo vai ter a capacidade de expressar um ser divino, perfeito e livre para ser quem ele realmente é. Sinto te trazer aqui, quando você assistir esse vídeo, manda um WhatsApp lá no grupo e conta. Se você também teria interesse que a gente desse mais uma aula explicando diquinhas básicas assim em relação à massagem. Quando o Conrado começou a falar em relação ao peido, me veio assim muito isso assim, né? Como conhecer o corpo, porque às vezes quando a gente já tá num fluxo de conhecer, de se entregar a isso e aquilo, beleza, é fácil, é maravilhoso, mas antes da gente saber como fazer isso, a gente às vezes não tem essa conexão. E uma forma maravilhosa para a gente começar a se conectar com o nosso corpo é tocando nele. Que é assim que é a forma que a gente aprendeu a conhecer as coisas, com a nossa mão, com o nosso tato.
Então, se vocês sentirem, mandem lá no grupo e aí eu posso gravar uma aula em relação à massagem, automassagem, pra gente se fazer, assim, enfim, um básico do básico, em relação também a uma aula, uma massagem em geral, tanto mais física, relaxante, quanto também pro nosso cadeia, para toda a nossa cadeia linfática. E mais alguma coisa, será? Bom, já que fizemos com hidratação, vamos a deixar também aí o convite para que você possa comentar este vídeo com dicas, com informações relacionadas ao corpo, como você se conecta com o seu corpo, como você toma consciência dele, que orientações você gostaria de compartilhar com o grupo, com a gente, com todos nós, e assim todos nós enriquecemos também com a sua experiência. Qual prática que você pratica que tem esses 3 pilares e que você se conecta, enfim, com muita leveza e com muita facilidade, para que todos nós possamos nos conectar também. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Ame-se, ame seu corpo. E aí, enfim, quando a gente começar a transbordar, a gente vai começar a realmente aprender o que é amor. Esse amor incondicional que vem de dentro pra fora, né? Primeiro a gente se ama para depois começar no outro. E em Lakesh, gratidão, gratidão, gratidão. Arro.